Essa técnica do tronco aí, eu já fiz, mas ele só funciona com um tronco mais grosso. Esses fininhos não ficam bons. E aí ele fica mais lento do que o outro. Agora, se você já tiver um tronco grosso, bem grosso, e você fizer isso, tirou e já põe dentro de um... Em vez de você fazer o porquinho, você faz isso aí, a mesma coisa, também é bom. Entendi. Esse de rachar aí que você falou na base, entrando para dentro do solo, eu já vi fazer muito em flamboyant, que aí ele cria aquelas raízes tabulares, laterais, que fica bem bonito. Isso. Não tinha sabia dessa para que dava para fazer nas demais, não. Aqui no esquema, no método, né? Seguir no método, fazer todo o trabalho de madeira antes de ir para o trabalho de poda aqui e aramação. Porque você fazendo esse acabamento de madeira faz toda a diferença na árvore, sabe? É ou não é? E você tira as marcas de corte, os sinais de corte, então já vai dando um aspecto mais natural. Qual que é o elemento da estética zen, que é a naturalidade? Se vem. Isso aí. O que vocês acharam aí do resultado? Ó, ficou interessante. Deu bolha, ó. Aqui tem um acabamento aqui ainda, que aqui não tá bom. Vai achando. Isso aqui é igual consai, eu adoro, velho. Pega uma dremelzinha, vem fazendo esses acabamentozinhos aqui, deixando tudo no grau. Fazendo uns buraquinhos. Que a Depauperato tem muito esses sucos, né, cara? Aqui agora, eu vou começar uma poda aqui, porque é o seguinte, ela já tem uma estrutura aí que eu vou aproveitar. Então, eu não vou deixar crescer muito, porque aqui mesmo eu já até tinha feito uma poda aqui, tinha feito uma poda. Tem uma poda minha aqui, ó. Lá atrás eu dei uma podada para quebrar, e agora eu vou dar outra com o mesmo princípio. Então, eu vou tirar aqui uma poda de seleção. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 galhos na mesma base. Se eu chegar mais perto. Melhorou para ver aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 galhos na mesma base. Eu vou tirar esse tanto de galho e vou deixar 1, 2 no máximo. Então, aqui, ó, a frente aqui, esse vai sair. Esse que está muito forte e sai, ó, e vai lá para o outro lado, lá, vai fazer sombra naquele sachêda lá, ó. Já tiro ele. Então, já tirei 2 aqui. Vou deixar esse e esse. Aqui ficou. Deixa eu ver se está. Está vivo, está vivo. Cortei aquele ali também. Aqui eu já vou definindo. Aqui é o ápice da minha árvore, ó. Então, o que tiver para cima aqui vai sair. Então, aqui agora... Vou direcionar para a brotação. Vou pegar... Depois que eu fizer isso aqui, eu pego 2 ali, que foi uma que foi feito isso agora, e ela está recuperando, e a outra que eu já aramei, que foi feito isso ano passado, e já recebeu o arame agora durante essas... Agora, né, tem uns 2 meses. Aqui tem uma que eu vou deixar crescer. Está muito fininho aqui, está estratégico. Então, não vou cortar ele, deixa ele crescer aqui. Galho que volta para dentro, brota e vai para dentro da estrutura, para dentro da copa de novo. Ó, olha a florzinha dela, para quem não conhece. Opa, pro lado de cá.
Conseguem ver? Olha, ali agora deu para ver. Ó. Olha o tamanhozinho que é. Opa, cadê? Apanhando aqui. Aí, ó. Aqui tem uma também. É a menor folha de caliandro e a menor flor, né? Muito galho na mesma base, a mesma coisa aqui, ó. Tira os excessos. 2, 3 galhos na mesma base. Sai. Você deixa 1, 2 no máximo. Aqui agora. Oi, fala, Lucas. Desculpa, cara. Não tô te dando atenção. Manda. Qual a proporção dela, o tamanho dela aí, por favor? Boa! Vou fazer a audiodescrição dela aí agora que você me lembrou. Obrigado. Então vamos lá. O pessoal aí que não conhece o Lucas. A Isadora hoje vai dormir com um travesseiro amarrado na cabeça, porque se ela cair da cama, tá protegida. Aí, desculpa. Pessoal, vamos me ajudar aí com esse microfone. Tenta deixar no mudo. Olha só, pessoal. É o seguinte, Lucas. Como é que é essa caliandra? Ela tem... Vamos fazer aqui ela na... Para quem não sabe, o PP já conhece. Não precisa nem explicar. Bora lá, Lucas. Ela tem, ó... A base dela tem 9 centímetros. 9 centímetros de base. A altura dela, bem baixa, bem baixinha mesmo. Tá dando aqui, ó, 16, 15 centímetros a altura. Então, 9 de base, 15 de altura. Ela tem, logo, com 4 centímetros que ela sai da base, dessa base de 9, ela divide em duas árvores, uma maior, para você ter ideia da conicidade, com 3 centímetros, e a outra menor com 3 também, quase 4. As duas têm quase 4, que ela afina pouco nesse pedaço, mas o que dá esse efeito de conicidade é a divisão em 2 árvores, né? Aí ela já sai a da direita. Ela é aqui a menor. Ela tem um galho que sai com 5 centímetros de altura, o primeiro galho, e 2 centímetros acima, 3 centímetros acima tem outro, em cima dele, que é o que eu penso em fazer o sachieda, com esses 2, e um outro que brota também 5 centímetros acima desse, fazer um sachieda com 3 volumes. Pá. Então aqui, esse pode diminuir. Desculpa que eu já vou podando aqui, ô Lucas. Aí eu estou podando exatamente o sachieda, montando um triângulo com ele, sabe? Ele estava meio chapado, agora eu triangulei bem lá, ó, e compactei bem ela. Aí ficou esses 2 nessa altura. O outro, que é o segundo galho oposto, está a 10 centímetros, sai a 10 centímetros de altura, mais ou menos. O fundo, eu tenho um fundo com 8 centímetros, e tem um outro que brota aqui, que dá para ficar com uns 10 centímetros, então eu tenho um fundo com 8, um com 10, e um outro fundo lá em cima, com 11 centímetros, mais ou menos. 11, 12, que monta a copinha, que já é parte, que seria o fundo do ápice dela já, né? No segundo, eu tenho um galho que sai segundo e tem um galho que sai em cima dele, que não é muito bom. Nesse caso, eu vou deixar, porque eu preciso de um galho exatamente onde está atrás dele, para dar mais profundidade, para eu continuar fechando o meu ápice. Que aqui eu estou fechando o teto dela, né, o telhado dela ali. Então, por isso que nesse caso eu vou deixar os 2 galhos. Não é bom ele aparecer, o que eu faço? Eu mando um pouquinho para frente, né, que tampa ele, já resolve o problema. Ó. Pá. Ô, Roque, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Qual que é a distância que você está deixando aí, mais ou menos? Porque eu estou vendo que, por exemplo, os apicais aí você está deixando bem curtos, né? Bem curtos, é isso. Ótimo você estar observando isso, que você já notou uma coisa que você está deixando grande. Sim, exatamente por isso. Porque eu fico com medo de meter... Boa, Ricardo. Não, pode mandar. Porque aqui, olha só, olha o efeito. Olha,
Agora tá fácil de vocês visualizarem o projeto, ó. E aqui, ó, um arame aqui, outro arame aqui, pá, ó. Aqui eu vou pegar uma que eu aramei já, ó. Choveu aí a tarde toda também, Ricardo? E foi uma tempestade, Rock. Ah, é, Foi eu vi na uma televisão, verdade, tempestade. eu vi na televisão, eu vi que Foi teve de até alagamento. assustar a chuva agora de tarde. É, eu Foi vi. mais ou menos, começou, era 1h30, 2 horas, e foi 1 hora e meia, mais ou menos, de uma tempestade pesada. Tomara que venha. Olha aí, uma que já foi aramada, ó. Legal. Que tem que tirar mato, né? Nossa senhora, essa época do ano haja mato, bicho. Deixa eu tirar um pouco do matinho aqui, aproveitar. Rock, Aí, ó, uma que já foi aramada. Oi, o que você ia falar, Cássio? Eu te interrompi, desculpa. por que no outono, no início do outono, na verdade, um crescimento, as plantas, pelo menos aqui no sul, tem um crescimento bem mais considerável do que no verão? Cara, depende muito do seu cultivo. E normalmente, por exemplo, aqui para mim, porque na realidade, cara, são 2 picos que você tem. Um pico na primavera, repare que é isso, ó. É um pico na primavera e outro pico no outono. O verão, ela vai no embalo que ela saiu da primavera, entendeu? Sim, é bem isso mesmo que eu tenho notado. É 2 picos. Reparem, agora mesmo, eu tava falando disso semana passada, que as jabuticabeiras aqui, elas todas explodiram juntas. Então, tava toda com aquela capinha vermelha, né? Fica as pontinhas tudo vermelha. E várias, olha, caliando, olha essa daqui, olha a explodida que ela deu. Essa é uma árvore que já está. Essa foi feita aqui nas aulas, né, nas aulas online. Aqui agora dá para ver bem o que é o pessoal aí, o Metsumi. Essa árvore que eu já fiz o estrutural, beleza, agora eu já começo a entrar com o Metsumi nela, que eu não quero que ela cresça, para compactar, que é o caso daquela ali, ó. Aquela ali é colocar o arame, e depois de colocar o arame, ó, as pontas dela, ó. Aqui é onde eu vou segurar o crescimento, estimular a ramificação. Consequentemente, hormonal, o que vai acontecer? Qual que vai ser o comportamento hormonal que ela vai ter aqui? Eu vou fazê-la ficar com o comportamento de uma árvore muito velha, porque eu estou tirando a parte apical, que é a que produz auxina, que é o hormônio da juventude, e giberelina, que são os hormônios da juventude, e estou deixando as folhas velhas que produzem o quê? Qual que é o ácido que as folhas velhas produzem? Vamos ver se alguém vai lembrar. Hã? ABA. Ácido ABA. Abscísico. Abscísico. É o ABA. Isso aí. O ácido abscísico é produzido pelas folhas velhas. Se eu estou sempre tirando as folhas novas e deixando uma quantidade maior de folha velha, hormonalmente, eu estou fazendo a minha árvore ficar com o metabolismo mais lento. Por que é importante isso? Para a gente saber desse ponto e já se prevenir com relação a algumas coisas que podem acontecer, que é o desenvolvimento ao longo do tempo. Você tende a parar muito o crescimento dela, né? Uma outra coisa que é importante, a árvore, quando entra no processo de refinamento, qual que é o grande diferenciamento, a grande diferença das árvores em formação no ponto de vista de adubação? Tira o pé. Tirar o pé. A árvore formada, você aduba menos do que uma árvore em formação. É importante sempre lembrar disso, tá, pessoal? Não existe uma regra de adubação geral. Não, vai depender muito, primeiro, do estágio de formação da árvore, da espécie da árvore. Quais são... Me cita um exemplo aí de uma espécie que é muito gulosa, que você tem que adubar muito. Buganvília, pinheiro, junípero. Pinheiro, junípero é guloso, mas o pinheiro é mais guloso que o junípero. O junípero você não precisa tanto. Ficus é uma planta do guloso. Jabuticaba é uma planta gulosa. Calianda também gosta do adubinho. Quanto mais se aduba, mais força tem, entendeu?
E se você faz uma adubação, aqui é importante ter uma adubação moderada do ponto de vista, assim, evitar... Eu, nesse estágio de árvore aqui mesmo, eu não uso adubos que tem muito nitrogênio. Muita torta de mamona ou esterco de galinha, por exemplo, cama de galinha, de jeito nenhum nesses casos aqui, porque vai desenvolver muito, vai trazer crescimento no momento em que eu não quero crescimento mais. Importante trazer essa... Mais fósforo e potássio, né, Rob? Mais fósforo e potássio. Eu gosto muito de usar, nesse caso, o meu bocache, eu não coloco torta de mamona no bocache. O que eu coloco? Eu coloco fubá de milho, o que mais? Germe de trigo, farelo de arroz, farelo de trigo, cevada, esses negócios assim, sabe? Que não puxa tanto para o nitrogênio, que vai ter outros elementos, sabe? Eu vou seguir a dica do Rafael. Semana que vem eu vou dar uma aula, a aula de quinta da semana que vem vai ser isso, fazer adubos. Aí eu vou ensinar a fazer o bocache, fazer o fermentado. Próxima quinta. Boa. Sem ser essa agora da semana que vem. Ótimo. Porque eu preciso comprar os negócios. Mas pode falar, Léo, desculpa. Cara, é o seguinte, eu tenho uma muda jovem, né? De uma frutífera, pitangueira ou jabuticabeira. Em tese, eu posso imprimir nela a forma que eu quiser, porque ela ainda é muito jovem, tem alguns anos pela frente. Eu optar pelo estilo Moyog, uma espécie dessa, em princípio não faz sentido porque não é a forma natural da árvore. Mas você vê um problema indo por esse caminho ou não? Não. Léo, eu não vejo dessa forma. Sabe por quê? Porque, olha só, eu não gosto muito de abordar o estilo como uma maneira de você começar a árvore, mas como resultado que você vai ter. Se você começa a árvore pensando naqueles quesitos, naqueles tópicos, que é o quê? Saída de tronco, ângulo, ritmo, velocidade, caráter. Então, são esses elementos que vão determinar o nosso trabalho. Quando você sai com essa pegada, normalmente ela vai cair no estilo. A maioria das vezes vai cair no Moyog, entendeu? Então, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que a gente tem muita espécie que são extremamente versáteis. Caliandra, muito versátil, ficus, piteco, a própria jabuticaba, a pitanga, entendeu? Essa jabuticabeira que eu postei hoje, você viu essa que eu postei hoje? Vi, eu conhecia ela, eu vi você trabalhando ela. Então, ela é um Moyog, concorda? Sim, você tem um Moyog ainda mais forte que uma pitangueira, um Moyog bem acentuado. Sim, aquilo ali é antigo, trabalho antigo meu, isso aí, não tem, eu acho que não tem erro. O que vale, Léo? O que é importante? Caráter legal, ritmo, uma velocidade visual baixa, então você tem muito elemento, principalmente no tronco no início ali, que diminua a velocidade visual, que você passa mais lento, que você vá mais calmo, que te traga mais tranquilidade, né? Mais lentidão ao subir a árvore. Isso é muito bem-vindo. E você montar depois uma copa que combine, que seja de acordo com o caráter da árvore. Você montou isso e colocou aqueles elementos da estética zen no jogo, acabou. Está um bonsai pronto. Então, dá sim, dá para você levar aí, não se limite. Eu estava falando muito isso, não sei se foi com o Glieder ou com o Cássio, porque... às vezes o bonsai é meio ingrato, que primeiro eu encho o saco seus por causa da técnica, por causa do método, por causa de observar, e depois eu vou encher o saco seus para abrir mão disso, entendeu? Desinvestar, né, Gostavo? Isso, porque primeiro eu trago o que vai ser meu primeiro objetivo com vocês, criar um padrão estético na cabeça suas, para vocês seguirem aquele padrão estético. Então, isso é uma coisa. Aí, depois, o que eu vou fazer? Depois eu já vou querer, você já com padrão estético, se você fica muito preso a esse padrão, você acaba se engessando. Aí que é importante a técnica, essas regras, esse conceito, a estética zen, ela é para moldar o artista.
mas na hora de trabalhar é importante abrir mão de tudo e trabalhar livre. Então, faça o que você está divertindo, intua, entendeu? Isso eu falo com todo mundo, intua mais, sinta a árvore. Porque muitas vezes eu estou aqui da tela mesmo, fazendo projetos seus aqui. Não adianta. As experiências que eu tive aqui com a árvore, que eu vi só pela tela e que eu vi presencial, às vezes muda o trabalho completamente no presencial. É importante que vocês participem dessa escolha, olhem a hipótese que eu dei, olhe a hipótese que eu dei e tente buscar outras também, tenta ver alguma coisa característica legal na árvore. Então, sempre essa detecção, né, de pontos positivos, pontos negativos, e isso aí que você falou, Léo, não precisa ficar preso, vai onde você quiser, cara, entendeu? Ó, aqui até para, acho que para o pessoal também, se alguém tiver a mesma dúvida que eu estava tendo, né, até que você me falou isso aí, porque eu achava que tinha que ter todos os princípios da estética na planta. Boa, era isso, era com o Glieber que eu estava conversando, exatamente, fala aí, Glieber, pode contar para a galera. Até então eu estava achando que eu tinha que tentar encontrar, ou tentar colocar todos os princípios da estética na planta, para ela ser uma boa planta. E o Rock falou que não é necessário ter todos. Se você consegue uma quantidade boa deles, beleza, mas não é obrigatório ter todos. No meu caso, acho quanto mais, melhor. Se você tem todos, perfeito. Isso aí. E eu ficava amarrado achando que tinha que ter o máximo possível, né? E a gente, planta que tinha 2, 3, eu estava deixando de dar valor porque eu achava que não era um material legal, né? Não, eu acho que mais vale do que isso que eu falei. O que você acha? Qual que é a impressão que esse material te traz? Entendeu? Qual que é a emoção que ele te traz? É muito importante. Eu trabalho hoje, o meu foco é sempre emocionar. Seja para um lado, seja para o outro. Seja para o óbvio, seja para o inesperado. Mas é importante você trazer aquele impacto, né? Que é o objetivo da arte. A gente não faz arte, né? Por que a arte existe? Porque a vida não basta, não é isso? Então, é bom, onde a gente pode arriscar, onde a gente pode arriscar, onde a gente pode se divertir mesmo, sabe? Sair da regra, sair da linha, não fiquem preso, não. Agora, o que é importante? Sair dela sabendo o que você está fazendo, dominando o conteúdo. E o que é o conteúdo que a gente tem que dominar aqui agora? Tudo isso que a gente, de uma certa forma, falou hoje, né? Desde a escolha, método de trabalho, a estética zen, o jogo de galhos, essa questão da velocidade, da dinâmica, do ritmo da árvore, sempre buscar uma árvore com ritmo, sempre buscar trazer isso para o conjunto, evitar o monótono. Mas acho que a pergunta do Léo aí eu respondi. Então, e a do Glieber, ficou claro, pessoal? Não precisa ter todos os elementos da estética zen. Que você tenha o maior número que você conseguir. Quanto mais elementos da estética zen no seu trabalho, melhor. Não é imprescindível, não é necessário que tenha todos. Se alguém tinha dúvida aí, ficou claro? Me dê um ok aí. Ficou claro. Sim. Show! Mestre, foi boa, que o Glieber, coitado, estava sofrendo. Demais, rapaz. Vou aproveitar aqui, mestre, rapidinho. Sim, beleza, valeu. Mas aproveitando que você está trabalhando essa árvore, ela tem uma saída fantástica, um ótimo movimento visual, um touch agarre sensacional, só que na segunda metade dela, na parte alta, ela é monótona, reta, um ângulo de 90 graus. Ainda assim, você não optou por passar o serrote ali. Por que não? Conta pra gente essa história aí. Porque eu só tinha galho aqui em cima. Olha onde é que estão os galhos dela. Até esse, que é o que faz o segundo galho, eu tirei lá de cima e trouxe, ó. E aí, Léo, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer isso, ó. Entendeu? Ó, ele já tá tampado, olha lá. Olha, cara, vou esconder ele, ó. Cadê? Sumiu, só vou ficar com a parte boa. Entendi, Na primavera a gente conversa. Você vai ver como é que ela vai estar na primavera. Show. Não, ia demorar demais para engrossar, ganhar aquele calibre ali, né? Não, e outra, eu podei ela mais alto, ela brotou lá em cima, ficou esse reto. Como tinha esses galhos que eu vim, eu desci, eu montei todo o triângulo, olha lá, descendo os galhos.
O Sachieda ficou para lá, né? Ficou aquela da bailarina olhando para a mão lá. Esse eu trouxe, já montei o peso visual, a copa. Galho de fundo, tudo saindo lá de cima. Então, cortar aqui, acaba que a caliandra, nesse ponto, cortar aqui é risco. Né? Como ela tomou uma porrada, brotou, aí eu corto de novo, é risco dela não brotar aqui, eu deixando esse galho de baixo. Então, por isso que eu preferi arriscar e tampar aqui. Ótima pergunta, viu, Léo? Muito boa pergunta, cara. Ô, Roque, uma outra coisa. Mostra aí pra gente como é que você ancorou aí, porque a caliandra, ela quebra muito fácil lá embaixo, aonde ela sai do tronco. Dá para mostrar aí como é que você fez aí? Olha aqui, ó. Opa, peraí que eu tô apanhando, perdão, desculpa. Aqui, ó. Olha ele lá, ó. Ele vem aqui e eu apoiei num ginzinho aqui, ó. Ancorei num gin que tinha do lado de cá. Sim. E, sempre, e agora, como é que você isso passou aí que você falou, a primeira vez sempre protegendo. Não, a primeira entra protegendo para onde ela rompe. Se você entra com ela por cima, você arrebenta o galho. Apoiando, então sempre essa aí apoiando por baixo, sempre. Por baixo e bem justo, fechando bem a maxila. Aqui em cima, ó, olha aqui em cima, por baixo também, ó. Tá vendo? Sim. Olha a outra aqui, ó, por baixo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Deixa eu chegar mais perto. Agora uma coisa interessante é essa montagem das copas, né? Que a gente vê muita postagem do pessoal aqui no Brasil. As copas geralmente são para cima, né? Tudo escabelada para cima. E quando você faz desse jeito para baixo, além de que ela fica mais compacta, ela fica naquela ideia que se falou na aula de copas, né? Uma copa mais arredondada de uma árvore mais grande. Não, e outra, quando a gente pega essas referências que eu fico falando com você, que são aqui árvores do Japão, olha essa última exposição que eu coloquei lá no grupo, aquela exposição de Shorin, que não é uma exposição top, não é uma cocufa, é uma exposição normal, corriqueira lá deles de dia a dia. Pô, você vê a qualidade das árvores, é impressionante. Você vê umas coisas ali que não são tão top, mas você vê o nível, tem árvores com nível top demais. E quando você vê a montagem dessas árvores, o que você observa? Não é exatamente esse patamar do jeito que eu fico falando com vocês? Sim. É aquilo ali. Os trabalhos da Europa, todos. Você olha Luiz Villa, Mário Costa, Davi Benavente, o Mauro Stenberger, todos eles esse mesmo padrão. Não tem jeito. Por quê, gente? É o esquema do Japão. É assim que é. Não adianta vir com uma proposta diferente do que é o jogo, porque se você muda essa proposta, o bonsai, as regras são muito rígidas. Então, quando eu falei, eu acho que o Léo mesmo, no início, eu até choquei um pouco o Léo, né, Léo? Que ele veio com a árvore linda, eu falei, é linda, mas não é bonsai. Hoje eu acho que você entende o que eu estava falando naquele momento. Concorda comigo? Léo, câmbio. Cara, jantando e falando com a minha mulher aqui, me perdi um pouco no final. Mas... Desculpa. Eu tô falando aqui que hoje você entende aquilo que eu falei daquela vez do ficus, que era lindo, que era maravilhoso, mas não era bonsai. Mas por que não é bonsai? É exatamente por causa da falta desses elementos da estética zen, principalmente da compactação e da valorização do tronco. É muito importante isso, né? Eu acho que hoje você já entende a diferença, hoje está nítido para você o que é, o que não é. Entendo melhor. Ainda não tenho a concepção no seu nível máximo, porque eu ainda estou trabalhando esse processo. No processo, aí exatamente, você né? está no processo, porque isso aí. Eu ainda tenho aquele quê de querer uma copa um pouco maior ainda. Não tanto como o do amigo do Ficus, mas não tão próximo ao tronco, entendeu? Eu estou no meio do caminho aí. Isso, mas aí o que é importante? O que é importante você entender? Que uma copa muito grande num tronco faz com que o tronco desapareça, você subvaloriza o tronco. E o nosso trabalho, a nossa copa, é montada para supervalorizar o tronco e não subvalorizar.
Sim, isso está claro Entende para mim. isso? Tá claro. Aí, você entendendo Isso tá isso, claro. acabou. Aí, com o tempo, vem. Que com o tempo, a hora que você tem esse jogo de formas encaixado já claro na sua cabeça, já vai te incomodar, você já vai nele lá mais baixo. Sabe? Posso contar um detalhe aqui que eu gosto Pessoal, de incluir nas rapidinho, minhas deixa eu só árvores? dar um recadinho aqui. planta. Vocês estão escutando? É uma Alô? planta que vai deixar na minha coleção, se eu Alô, começo com alô? a Copa Grande, daqui a 10, Calma, 15 anos... peraí. tá gigante. Ó, peraí, que vários Gente, falaram vamos ao mesmo desativar tempo. o som aí, gente. Vamos Tem desativar. vários falando ao mesmo tempo. Tá. Então, primeiro aí parece que o Gabriel quer falar e depois quem falou, fala um por vez, porque dá interferência e a gente não escuta. Não, mas eu posso só concluir essa deixa aqui? Conclui o Léo, depois vai o Gabriel. Tá, só para concluir esse conceito da copa um pouco maior, é porque eu gosto de olhar para baixo da árvore e ver uma ramificação relativamente extensa, com a devida conicidade, para me dar o visual que eu estou de fato debaixo de uma árvore, entendeu? Isso, E só que eu entendo, só que acontece o seguinte, do bonsai que a gente vê normalmente no Brasil, o que a galera pratica normalmente aqui, principalmente na internet, você consegue essa dimensão já muito rápido. E do jeito que a gente faz aqui, demora mais a chegar nesse seu processo. Mas quando chega nesse que você imagina, quando chega lá, aí você tem uma copa muito mais ramificada, cheia de movimento, com os entrenós pequenos, uma copa muito mais rica e muito mais característica de árvore velha. Eu acho que o time é que está pegando um pouco, porque a gente vai chegar numa copa maior, mas agora a gente tem que chamar e vir construindo de trás para frente, entende? Agora, mas calma que você já está indo num caminho muito bom. Eu estou muito feliz com o seu desenvolvimento e com o que você vem aprendendo aí. Você já está pegando a ficha. A ficha está caindo. Rock, quando você falou ali, pensar que se essa planta vai ficar na sua coleção, daqui a 10, 15 anos, se você começar com ela grande agora, daqui a 10, 15 anos ela vai estar monstruosa. Tá monstruosa. Tem que chamar mesmo agora. Tem que ir zerando a planta, né, para manter ela compacta. Isso. Porque a gente tem que fazer um comportamento de conicidade nos galhos também. E isso é desse jeito, segurando e vindo construindo aos pouquinhos. Mas você vai entender que muitas vezes... E outra, uma coisa que eu te sugiro, Léo, pega uma, duas árvores e faz do jeito que você quer. Faz experimento, entendeu? Experimenta num dessa forma e outra da forma que eu falei. Aí você vai ver lá na frente a diferença. Você vai entender exatamente isso que o Kleber falou. Um ótimo laboratório para ser feito. E se você faz isso com foto, olha que material legal. Bem didático. Outro, quem tinha falado aí, Gabriel, pode dar o seu recado? Não, aqui eu percebi que entraram mais algumas pessoas aqui, então vou recapitular o que o mestre começou a falar no começo da aula, que vai ter algumas mudanças aí, e ele vai cobrar a presença dos alunos e planilhar isso depois. Então, para quem chegou agora e depois, mandem está faltando umas 6 pessoas, o nome completo, tracinho presente. O nome completo por quê? Para evitar homônimos, certo? E o presente é aqui, porque quando ele salva, ele gera um chatzinho via texto que ele pode depois fazer um cara crachá na planilha. Teve isso, gente que aí eu já vou e coloco, coloco para vocês ali a presença. Boa. Porque teve gente que mandou no Telegram, teve gente que mandou no grupo do WhatsApp, é para mandar aqui no chat do texto, entendeu? No chat do grupo aqui por lá também, se mandou por lá também tá valendo, que aí eu pego lá e já coloco. Mas é melhor por aqui, né? Que vai que você colocou presente lá e não tá aqui. Essa é boa. Aqui. Exato, e aqui você vai gerar o documentinho que você vai poder fazer o cara crachar depois, né? Isso, melhor por aqui mesmo. Isso vai acontecer em todas as turmas, né, mestre? Isso. Sábado também, né? Também, mesma coisa. Não, e outra, e aquela história, pessoal. Quem puder vir nas 2 aulas, poxa, fique à vontade, não precisa ficar preso só no seu dia. Se você pode ir na de sábado e pode ir na de segunda, participe, não tem problema, que está aberto para vocês mesmo. E com essa diferença que vocês mandarem o vídeo com o pessoal de sábado mandar até a sexta-noite e o pessoal de segunda até segunda meio-dia. Beleza?
que aí dá tempo de eu ver qual que vem, qual que não vem, e eu planejar a aula aqui, igual hoje mesmo, eu já aproveitei, trouxe essa caliandrinha. Essa caliandrinha agora do Fernando, qual que vai ser a pegada? Um araminho aqui, ó, pegou um araminho aqui, mandou, pá, um araminho aqui, outro aqui. Aí, Fernando, vou mandar, deixar ela recuperar aí, no inverno a gente faz essa aramação dela.